O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite a todos os ouvintes do programa A Sua Voz no Rio. Aqui falando Isis Viana. No momento, o nosso querido vereador Vitor Hugo ainda não chegou, mas em breve ele chegará. Mas enquanto isso, nós vamos conduzindo aqui o programa e quando ele chegar, a gente passa a bola, porque ele é o nosso grande aqui, nessa mesa aqui. Bom, essa semana teve muitas coisas interessantes para a gente comentar, por exemplo, como a Praça da Cidadania, na Cinelândia, onde as comissões permanentes da Câmara estiveram na Praça da Cinelândia ouvindo a população. Quando o Vitor Hugo chegar, ele pode falar um pouquinho como foi essa experiência de ter tido contato com mais de 1.000 pessoas, cidadãos que estiveram ali apresentando sugestões, de projeto de lei, fazendo as suas reivindicações, enfim, né, contribuindo para a construção da nossa cidade, né. Nós estamos aqui com os convidados, né, do Bloco Carnavalesco Cultural Raízes da Tijuca, né, que eu já apresento para vocês. E se vocês que estão aí puderem acompanhar também as redes sociais do Vitor Hugo, @vitorhugo.rio. Quem puder se conecta na Rádio Tropical Web Brasil e enviar suas mensagens pelo número 21 97 159 1211. Tem como soltar uma música aí? Não? Então vamos que vamos. Podemos já apresentar os nossos convidados? Muito bom. Nós temos aqui o Bloco Carnavalesco Cultural Raízes da Tijuca. É um bloco de carnaval que se destaca na Tijuca, um dos bairros tradicionais do Rio de Janeiro. E este bloco tem como objetivo preservar e divulgar a cultura e a história e as tradições do bairro, promovendo um carnaval que valoriza as raízes e a comunidade local. Temos aqui como convidado a Tata Leal, que é diretora social cultural, Marcelo de Pádua, presidente, e André Damasio, diretor social cultural. Além das festividades do carnaval, também realiza atividades ao longo do ano, promovendo eventos que fomentam a cultura local e a participação da comunidade. O bloco é um verdadeiro símbolo da resistência cultural, valorizando a identidade tijucana e fortalecendo os laços entre os moradores. Participar do bloco é uma forma de celebrar a cultura carioca e a história da Tijuca, unindo pessoas em torno da alegria e da tradição do carnaval. Agora eu gostaria de pedir para que o presidente Marcelo de Pádua fale um pouquinho sobre você, sobre seu trabalho no bloco. Então, boa noite a todos. O nosso bloco tem 30 anos, fez 30 anos agora de idade. Tem sede? Tem uma sede que fica na comunidade do Salgueiro, na rua Potengi, sem número. Entendeu? Como começou? Começou como um bloco de embalo. Aí os fundadores do bloco de embalo achou mais viável, como a gente tem muita história, que a nossa sede é a primeira quadra do Acadêmico do Salgueiro. E eles acharam melhor a gente ser um bloco de enredo, que as pessoas já estavam ficando meio cansadas também, não tinha tempo de ensaiar, aquelas coisas todas, passando a ser bloco de enredo. Aí veio a grande história, que agora a gente tem 30 anos, já se passaram 30 anos. Bastante tempo, né? Bastante. Tempo voa. E a nossa sede acho que ninguém tem. Mas os fundadores, eles são vivos ainda? Estão na ativa? Participam do bloco? O primeiro que deu a ideia para ser bloco de enredo, ele é falecido. Qual o nome? Mauro Torrão. Mauro Torrão.
Ele foi o idealizador da história do bloco, ele que fundou o bloco, fez aquela história toda, mas achou mais viável a gente fazer bloco de enredo, passar para ser bloco de enredo. Mas nós passamos 2 ou 3 anos como bloco de embalo, saía de camisa, aí nós achamos legal. E hoje a gente está na Avenida Chile como bloco de enredo. E fomos vice-campeão do carnaval esse ano. Olha, parabéns, hein? Que legal! Qual foi o enredo desse ano? Ancestralidade. Nossa, muito bom, né? Ancestralidade. Sabia que na prefeitura tá com um projeto desse para as crianças? Estudar ancestralidade. Aí lá na Tijuca mesmo está sendo desenvolvido vários trabalhos. É muito bom. É muito importante. E vocês têm muitas crianças com vocês participando do bloco? Tem muita criança e a gente está querendo colocar esses projetos lá dentro da comunidade, na nossa sede, que espaço é o que não falta. Mas seriam quais tipos de projetos? Projeto de percussão, dança. Já um pouquinho pra cá. De dança e mais o que for demanda da comunidade, né? Isso. A gente deixar um legado, preparar as crianças, a gente né? muito carente sobre isso. Presidente, hoje você veio acompanhado de quem? Estão aos seus lados. Aqui do meu lado esquerdo está o André, nosso diretor também. Aqui é a Tatá, do meu lado direito. Entendeu? Quer dar uma palavrinha, André? Podemos. Marcelo, Boa noite. André, boa noite. Tudo Se bem? apresenta, fala um pouquinho Boa noite, sou o André, sou compositor, sou um dos compositores do samba que foi vice-campeão esse ano. Um abraço para minha parceria toda. Não posso deixar de falar porque são parceiros, né? Claudinho Pagode, Gabriel Rodrigues, Damásio e Nete Oliveira. E a gente está nessa, vamos dizer assim, a gente foi um selecionado para ser mais um cara para ajudar o bloco do Raízes da Tijuca. A gente tem muitas ideias para o espaço que a gente tem. A gente tem uma quadra realmente muito grande, onde inclusive Acadêmicos do Salgueiro faz seu ensaio lá. Então é uma quadra que comporta muitas pessoas e a gente tem muitas ideias de projetos para que a gente desenvolva e traga não só cultura, mas traga arte, traga atividade. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. A gente quer que o carnaval integre essas pessoas de forma que o bloco sirva à comunidade do Salgueiro. Muito bacana. E atendendo a diferentes faixas etárias, né? Criança, jovem, adulto, idosos. Exatamente. Integrar a comunidade. Exatamente. A partir de um dia de desenvolvimento, a gente vai começando. É igual o meme, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? A gente está nessa diretriz, vamos dizer assim. Início, né? Dobra a meta. Entendeu? E quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Então a ideia é a gente ir galgando cada uma desses nichos de pessoas para que a gente possa, né, um projeto atender isso, outro projeto atender aquilo, atender isso e trazer essas atividades para a comunidade do Salgueiro seria de grande valia para o bloco. Você é compositor, né? Também. Já tem quantas composições assim que você Olha, já tem? eu tenho pouco tempo de composição, na verdade, mais ou menos 3, 4 anos. Eu faço composições para samba mesmo, para samba enredo, para disputa em escolas de samba. Faço parte da ala dos compositores do Salgueiro, tem mais ou menos 3 anos, de 3 a 4 anos, e também disputo em outras gremiações. Então, assim, não sou um compositor de música propriamente dito, eu sou voltado diretamente para samba enredo, essas coisas assim. Samba enredo, né? Exatamente. E aí, num desses projetos que você tem, seria assim, buscar desenvolver um talento, identificar algum talento para seguir o seu caminho, né? A própria ideia de uma oficina de percussão já traz essa ideia, né? Essa visão de você
usufruir de um aluno para que ele no futuro seja de uma bateria, do bloco, ou que toque com pessoas, né, com outros sambistas, essas coisas. Então a ideia, propriamente dito, da oficina de percussão já é um legado que a gente quer criar e trazer mais talentos para o mundo do samba. Para contribuir, né, com a comunidade, com o samba, exatamente. muito legal. Agora eu vou pedir para a Tatá Leal, diretora social e cultural, se apresentar. Fala um pouquinho de você, o seu papel no bloco. Boa noite a todos. Então, eu tô oficialmente, tecnicamente eu tô 2 anos no bloco, mas como diretora, né, do Departamento Sociocultural, de fato, né, questão de eleição é o meu primeiro ano. Tô aí assumindo esse desafio, porque é um desafio, né? Eu sou do samba, de rodas de samba, sou produtora, então tô sempre muito dentro da música, mas aí o Raízes ele me fez dar uma expandida no que tipo, não é só música que faz parte da cultura. E o Raízes da Tijuca ele é muito rico em questões culturais, questões de ancestralidade. Nós temos lá em cima, por exemplo, no Morro do Salgueiro, o Caxambu, né, que é centenário. É centenário, mais de 100 anos. sabe? Tem a nossa quadra, que tá completando 30 anos né? Completou dia 7, então eu brinco que o bloco tá fazendo 30 anos o ano inteiro, é o ano dos 30 anos. Então, assim, É que nem mulher, né? Mulher não sai dos 30, né? aí. Chegou aos 30, não sai mais. Exatamente. Então, a comemoração é o ano inteiro. Então, assim, tem os desafios das oficinas que a gente quer implementar. A gente tem a ajuda do Salgueiro, né? Mas a gente sabe que isso não é só o suficiente para se gerir um bloco, porque as pessoas de fora têm muito aquela visão do é um bloco de embalo, e não é. E quando olham o que é o Raízes, eles falam, nossa, mas vocês parecem uma escola de samba. É tecnicamente isso, só que bloco, e quantidade menores, mas o trabalho de se colocar um bloco na rua é o mesmo. E aí essas oficinas são exatamente para isso, para a gente poder criar ali, pegar os jovens, né, basicamente os jovens da comunidade, e trazer para dentro da quadra e dar um ensino, sabe, uma percussão, uma aula de dança, tal, futuramente um ateliê para a gente poder nós mesmos construirmos as nossas fantasias. Então, assim, muito bacana isso, bem legal. Assim, trabalha com a criatividade, né? Isso aí, é isso Desperta aí. a criatividade. E assim, é importante, é muito importante isso para os jovens, porque tiram eles de outros caminhos que não seriam muito adequados. Né? Exatamente. A gente tem um projeto escrito, e aí no projeto, quando eu escrevi o projeto, foi exatamente assim. O meu pensamento, além de agregar ao Raízes, o foco é exatamente um legado social, né? Exatamente. Muito puxado pro social até, sabe, assim. E não só jovens, tá? Eu tenho muita vontade de fazer algumas atividades, criar algumas atividades para os idosos, para as pessoas com deficiência, por questões de... Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma amputação, né, provocada por um acidente quando eu tinha 17 anos, então eu penso muito nessa questão da inclusão, da acessibilidade. Você conhece os Embaixadores do Sonho? Não. É um bloco de pessoas com necessidades especiais. Não conheço, vou buscar. Eu acho que é esse exatamente, não sei se é exatamente esse nome, acho que eu falei certo, né? É muito legal que você falou que, assim, é diferente ver alguém se preocupando com as pessoas com necessidades especiais. Sim. E com idosos no samba, né? Muitas vezes os idosos são tidos como esquecido, como tá cansado, e hoje a gente tem uma forma da gente trazê-los para dentro do bloco sem fazer com que eles cansem, assim. Eu não consigo desfilar um trajeto inteiro. Tudo bem, mas a gente pode tentar incluí-lo em alguma etapa do carnaval. E de certa forma tá incluindo e participando, né? Exatamente. A ideia é bem essa. Nossa, muito legal mesmo essa proposta. E já teve alguma pessoa idosa que procurou, que falou, se prontificou? Porque tem alguns idosos que são bem serelepes, né?
Tem mais energia que adolescente Então, do samba, né? no Raízes nós temos muito idosos. Muito Nós legal. temos filhos dos fundadores que já são idosos, as esposas, né, as viúvas, então assim, é bem para incluí-las também, fora a comunidade, os moradores de Minha comunidade, mãe. que frequentam a mãe do A nosso sua mãe? A minha presidente. mãe é da velha guarda de Salgueiro, tá com 87 anos Nossa. e desfila até hoje. Isso aí. Nossa, que bacana, né? Qual ala que ela desfila? Ela é da velha guarda. Do Ah, Salgueiro. da velha guarda, muito legal. Muito bacana. E, assim, a maioria são pessoas da comunidade do Salgueiro, ou ali do entorno da Tijuca, de outros bairros. Então, depende. Tem festividades que nós fazemos, que nós convidamos blocos que a gente chama de co-irmãos, né? Blocos co-irmãos. vizinhos, para a gente também fazer essa integração. Eles também convidam a gente para estar numa disputa de samba, uma festa de aniversário do bloco, então a gente faz muito essa coisa da integração. Mas é basicamente a galera dali da comunidade em torno da Tijuca. Embora nós temos foliões, né, que desfilam com a gente, que é de Botafogo, que é da Zona Sul como um todo. Tem gente da Zona Oeste, então assim, tem procura, tem aquela procura no Instagram. Ah, tem Instagram? Fala o Instagram. Temos. Bloco Raízes da Tijuca. Raízes da Tijuca no Isso Instagram. aí. Tem Facebook também? Tem. Peraí, que o Facebook, ele é novo. Então eu preciso lembrar aqui qual. Quem é que É uma criou o página. Facebook? Eu. Ah, vai ser. Então, no Facebook é uma página, tá? É Bloco Carnavalesco Raízes da Tijuca. Mas se colocar Raízes da Tijuca, eu costumo brincar que nós somos arroz de festa. Coloca Raízes da Tijuca que já aparece. Ah, então, olha só, você que está assistindo, que está ouvindo, né? Se você tiver interesse em conhecer, entra na página, chama lá o pessoal para poder, né, participar, pede para conhecer, sente o clima, vê aonde que é mais adequado, onde você tem mais afinidade, né? Com certeza, com certeza. E aí, como é que foi essa preparação? Vocês falaram que ganhou em segundo lugar no desfile da Avenida Chile. Como é que foi a preparação? Conta aí um pouquinho. Nosso presidente. Mas conta a parte boa e a parte, Eu né? acho que eu fui pé quente. Nosso presidente, só contando uma curiosidade aqui, né, André? Nosso presidente, o nosso presidente, ele é diretor de carnaval também, carnavalesco. Do bloco. Então ele vai saber. Multifunções. Não, total. E tem uma criatividade muito fora da realidade. Então, assim. Ah, isso aí É bem complicado, mas é muito divertido, cansativo pra caramba. É nosso primeiro ano, é meu primeiro ano como presidente do bloco, faço parte do bloco há mais de 30 anos, mas como presidente é meu primeiro ano. Já fui diretor do bloco de bateria, mestre de bateria, presidente de ala, já fui tudo dentro do bloco. E hoje eu sou o presidente, meu primeiro ano com essa diretoria que eu coloquei eles. Sinal de que fez um bom trabalho, né? A Tatá e o André podem falar. Ó, pra você ver, ele tá há pouco tempo como compositor, como ele falou, já foi vice-campeão. O primeiro ano dele já foi como Nossa, vice-campeão. parabéns, hein? Muito pé quente. Pode cantar um trechinho pra gente? Vai. Isso vai ser. Não, então só fala. Não seja modesto. Eu sei que você canta bem. Sobre a ancestralidade, né? Então tinha um refrão bem forte, né? Marcante. Vamos ver se eu consigo cantar sem desafinar, porque a garganta não tá muito legal. A Tatá e o Marcelo ajuda. Não. Eva, sou mais um filho desse chão. Anauê, raízes da Tijuca, ancestralidade, legado e emoção. Muito bom. Mantendo falsete para não ficar tão ruim. E qual foi a inspiração para esse? Olha, a gente recebeu as sinopses, né? E aí a gente deu uma estudada, a gente viu que tinha bastante elementos que falavam realmente dessa questão indígena, né? Dos povos originários, né? E aí a gente queria um samba que fosse muito vibrante,
muito aguerrido, para combinar com o momento do bloco. O bloco precisava dessa sacudida, né, de um samba que fosse explosivo, mesmo sendo do tamanho da Avenida Chile, os problemas que a Avenida Chile tem. A gente pensou dessa forma, que a gente precisava algo que trouxesse dos povos originários essa vontade. E aí a gente conseguiu sintetizar isso no samba. E eu acho que foi um samba que acho que tirou 2 notas 10 na apuração. E isso pra gente que compõe o máximo que a gente pode sonhar. São 2 módulos. Né? São 2 2 módulos. notas 10 porque são 2 módulos de jogadores. Entendeu? Então a gente ficou muito feliz quando isso aconteceu. A nossa parceria trabalha justamente pensando no 10. Né? Então a gente... Sempre, claro. Sempre. E o carnaval foi feito com muito carinho. Eu acho que esse cara aqui é fera. Ele não dormia. Ele não dormia. Eu fiquei assim, receoso que eu falava com ele e meia-noite ele estava fazendo fantasia. Então assim, foi bem assustador e ao mesmo tempo o resultado que era para ser o campeão, mas a gente não conseguiu, mas o vice-campeonato já agradou a gente bastante. Para uma primeira vez, né? Um vice-campeonato, acho que representa bastante coisa, né? Primeiro ano de gestão. Foi assim, surpreendente até certo ponto. Porque ano passado nós assumimos pela metade, para o bloco não ter que enrolar bandeira. E para quem não sabe, enrolar bandeira é fechar o bloco. E aí achamos muito injusto, assumimos mesmo que informalmente. E aí colocamos o carnaval na rua com muito custo, muita luta. E ficamos em 4º lugar e ganhamos 4 prêmios da federação, né? Que nós somos federados. Então nós ganhamos 4 prêmios, o melhor intérprete, melhor samba-enredo e melhor passista feminino e masculino. Então assim, já tinha dado um gás. Quando veio esse ano, né? Oficialmente, esse vice-campeonato, não, é isso aí, a gente está no caminho certo para chegar no que vem, 2026, a gente levar esse título. É um resultado, né, de dedicação, trabalho com amor, sim, né? E muito trabalho, né? Virou noite, não dormia, né? Muito trabalho. O que a sua esposa falava? Só pensa no carnaval. Ela nem falava nada, olha, foi difícil. Todo mundo que me ligava, eu estava acordado. Qualquer hora que fosse da madrugada, eu estava acordado. Ela participa do samba? Participa. Aí então ela compreende um pouco, né? Minha filha mais nova foi minha musa inspiradora também desse enredo. Que ela, na hora que eu estava escrevendo, vendo a história, pesquisando as coisas todas, ela me ajudou muito. Minha filha mais nova. Tem 10 anos. Tem 10 anos? É a Marie, minha filhona. Olha que bacana. Parabéns, Marie. Um abraço. E ela faz parte da comissão de frente do bloco. Olha, já influencia. Foi 10, olha, viu? 10, isso aí. Então, quer dizer, a família toda envolvida, né, com carnaval, né? Que bacana, né? Vocês começaram falando sobre essa integração e vocês aí num poucos minutos de conversa vocês já mostraram a integração já dentro da própria família, né? Isso, mas vem de família mesmo. Eu acho que o samba eu acho que é assim. Eu acho que vem de família. Começa assim, começa com daqui a pouco aí o outro pergunta. É raiz, né? É raiz, exatamente por isso. Por isso que acho que é a raiz. E o ritmo envolvente, né? Não tem jeito. Eu costumo brincar que você não vê ninguém. Você não vê ninguém dentro de um samba, dentro de uma escola de samba, triste. Você vê que tá todo mundo muito feliz, porque o samba traz essa. A felicidade. Por mais melancólica que seja a letra, né? Enfim. Traz essa alegria, sabe? O samba, eu falo que o samba para mim é um sentimento. Muito bacana. Bom, enquanto isso, vamos pedir um intervalo aí para os nossos convidados beberem uma água, de repente uma música, se possível, né? Aqui é o Meu País, de Ivan Lins.
Mas se não for possível, o intervalo tá bom para beber uma água. Voltamos, pessoal. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui com os nossos convidados do Bloco Carnavalesco Cultural Raízes da Tijuca, gostaria de lembrar vocês que amanhã, dia 16 de maio, é uma data muito especial. É o dia do gari. O gari é aquele profissional que está na nossa rua, está na nossa praça, zelando, né, organizando, limpando, cuidando da limpeza. E eu tenho uns comentários aqui bem especial para passar para vocês. Uma data que nos convida a reconhecer e homenagear esses profissionais essenciais à manutenção da limpeza e organização das nossas cidades. Os garis desempenham um papel fundamental na promoção da saúde pública e na preservação do meio ambiente, garantindo que nossas ruas e espaços públicos sejam agradáveis e seguros para todos. Esses trabalhadores, muitas vezes invisíveis, dedicam-se diariamente e enfrentam desafios em condições adversas, realizando uma tarefa que, apesar de sua importância, muitas vezes não recebe a valorização que merece. Hoje, amanhã, no caso, né, é o momento de expressarmos nossa gratidão e respeito por cada gari que, com dedicação e esforço, contribui para a qualidade de vida da nossa comunidade. Vamos amanhã celebrar o Dia do Gari, reconhecendo o valor do seu trabalho, reforçando a importância da limpeza urbana, que possamos a partir de hoje olhar para esses profissionais com mais empatia, respeito, lembrando que cada um deles é fundamental para a construção de um ambiente mais limpo e saudável para todos. Para todos os garis, principalmente os daqui do centro da cidade, meu muito obrigada em primeiro lugar e parabéns pelo seu dia. Vocês são uns profissionais assim fundamentais para a nossa sociedade, muito importante para a questão da nossa saúde pública, né? Que isso muitas vezes não é colocado e é importante pelos cuidados com o nosso meio ambiente. Os garis, né, muitas vezes eles fazem as desobstruções dos bueiros, que evitam as enchentes, né, as inundações no período de enchente. E aí isso preserva a nossa saúde. Isso é muito importante ser reconhecido, né? Nós temos até um gari famoso aí, né, o Gari Sorriso, que também trabalha no carnaval, faz um show muito conhecido também. Mas é muito importante que a gente conheça o gari que atua na nossa rua, no nosso bairro. Um bom dia, seja gentil, uma gentileza, porque realmente hoje em dia o trabalho deles está bem difícil, né? Há muito tempo que não tem concurso para gari, então a maioria trabalha sobrecarregado. É até uma situação importante a gente pensar nessa questão aí, né, de ver. Aqui no centro a gente tem muitas reclamações em relação à limpeza, né? Só que assim, os que atuam aqui, eles atuam com muita dedicação, eu conheço vários, né? É porque realmente falta mais profissionais, né? Para estar atuando ali, né? Ter um maior número de coleta de lixo, né? Às vezes é um gari para um trecho enorme, quando ele acaba o trecho, já no início já está sujo de novo. A população também tem que colaborar, isso eu ia falar, né? agora, falta educação da população também. Isso, a gente tem que trabalhar isso aí. E o samba pode estar ajudando nisso aí também, né? Quem sabe vira um tema aí também, né, pro samba. Você já tem previsão do próximo tema? Fala aí um pouquinho pra gente. Tem sim, mas é segredo. Ah, é segredo, não pode falar, né? Não, claro, não pode estragar a surpresa, mas já estão nos preparativos, como é que tá? Isso aí dá pra falar um pouquinho da organização. Já sim. A gente tá até preparando, né, Tata? Isso aí. A gente vai comemorar, como a Tata falou, acho que é o ano todo comemorando os 30 anos. Mas a gente vai tirar uma data no mês que vem, dia 15. A gente vai comemorar os 30 anos do bloco, lá na nossa sede. Tem data já? Dia 15. Dia 15, né? 15 de junho. 15 de junho, que você falou só dia 15, né? 15 de junho. A gente já está preparando já a nossa festa, que vai levar até o carnaval. Como é que vai ser essa festa? Vai vender convite já para... Na verdade, a gente ainda está na questão da elaboração, como que vai ser.
E provavelmente não, né? Provavelmente porque é dentro da comunidade, mas aí a gente tá ainda organizando, vendo de fato. A festa vai ter, não adianta, não tem como passar em branco, mas aí a gente ainda tá nessa questão da organização, tipo do evento, como vai ser, mas aí é só ficar de olho lá nas nossas redes sociais que vai estar tudo lá. A gente está ajustando a viabilidade justamente do tamanho da festa. Da festa, isso aí. Que seja uma festa do tamanho dos 30 anos do bloco. Então, a gente ainda está nessa fase de ajuste, de como vai ser o alcance e essa coisa toda. E aí, assim que a gente finalizar isso, a gente vai estar divulgando e colocando certinho no site lá do bloco, no Instagram, essa coisa toda. E aceita ajuda também, né? Se alguém quiser, né, colaborar, Por fala favor. aí. Faz a propaganda aí, fala aí. Só me chamar lá no direct que eu que respondo, hein? Fala com a gente, fala com a gente. E qual é o tipo de ajuda que vocês estão precisando? Fala aí pro pessoal, porque às vezes o que sobra para um pode ajudar com o outro. Olha, a gente aceita qualquer ajuda. A gente está aberto a qualquer ajuda. Eu acho que para uma festa de 30 anos, eu acho que qualquer ajuda é bem-vinda. Eu acho que estar ajudando o bloco nos seus 30 anos é uma atitude nobre. Eu acho que vale muito a pena qualquer ajuda, seja ela mínima ou máxima, não vamos nos opor. Eu acho que vale muito a pena. Sem valor, né? Assim, eu acho que qualquer contribuição, para o tamanho que é o bloco do Raízes, eu acho que é muito válido. O papel que desempenha também, né? Isso aí. Entendeu? Diante da Acho que é muito sociedade, válido, né? Acho que é muito válido. Muito legal, muito legal. E a comunidade está bem entrosada? Já tem ideia da festa? Ou vocês ainda não anunciaram? Estão anunciando agora Não, pela não primeira anunciamos ainda. Ah, Na verdade, olha, nós pedimos... Inédito, primeira mão. Na verdade, eu coloquei lá no Instagram para eles salvarem a data do 15/6, mas ainda não foi exposto absolutamente nada. Agora eles vão Agora saber. já estão sabendo. Agora eles vão saber porque não teve Agora como eu tô fugir, sabendo, né? Isso aí. Não, mas vai ser um sucesso. Eu espero que muitas pessoas se envolvam. Vocês tenham muita ajuda, né? De todas Deus lhe as ouça. formas, né? De formas materiais ou talvez, né? De outras formas, né? A pessoa ajudar lá no evento, na organização também já é uma grande ajuda também. E certamente vai ser um sucesso, né? Pela dedicação que vocês tiveram, pegar, né, o bloco no meio do ano e aí conseguir, né, várias premiações, segundo lugar, né? Isso aí. Na Avenida Chile, né? Quando vocês pegaram, o que vocês pensaram sobre isso? Será que a gente vai dar conta? O que vocês imaginavam? Assim, Primeiro gritamos, choramos, falamos me chamaram assim, de maluco. chamaram Marcelo de maluco, e depois, conforme ele foi falando assim, não, você vem, aí todo mundo, os demais ficaram malucos também. Mas depois que nós vimos que a coisa estava andando, mesmo que devagar, a gente... Quando chegou na semana do carnaval, que eu falei, realmente nós conseguimos colocar o bloco na rua. Quando chega assim na semana do carnaval, né? Sempre fica alguma coisa assim pendente. O que aconteceu assim? Conta pra gente assim, o que foi assim inusitado, que o coração disparou, você falou assim, ai meu Deus, Nossa. e agora? Conta aí. Acho que eu não vou nem falar. Não, começou. Superou, pode falar. Começou, vamos terminar. Se ganhou o segundo lugar, pode falar. Assim, eu fiquei muito triste, muito. Eu quase perdi minha vida. Nós desfilamos no sábado na Avenida Chile, tiramos o nosso carro de madrugada aqui no barracão que faz os carros da Mirim, das escolas Mirim. Aonde fica? Aqui Atrás da dispersão. Atrás da sim. na Marquês de Sapucaí, ali na parte de trás ali. Perto do túnel, né? Isso, do lado do túnel. É do lado literalmente do em frente ao túnel. M. E da nosso Marquês. carro foi feito ali, o do resistente da Lapa também foi feito ali. Nós saímos com nossos 2 carros. E quando a gente estava indo lá para a Avenida Chile, eu fui atropelado. No dia. No dia do desfile, no sábado. No Carro, moto, como foi isso? 7h30 da manhã, o ônibus 249.
me deu uma porrada. Tá vivo? Nossa, um ônibus, gente, olha só. É, Olha o que a vontade do carnaval faz. Esse homem aguentar a porrada de um ônibus. fiquei lá no chão, lá jogado, mais de 2 horas esperando um socorro. Muito difícil, muito O difícil. que passou na sua cabeça nessa hora? Passa 1000 coisas, né? Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei, botei no nosso grupo, que a gente tem um grupo da diretoria. Eu tenho vários grupos, né? Dentro do bloco, a gente tem vários grupos, segmentos separados, bateria, comissão de frente, passista. Então eu coloquei no da diretoria, que eu fui atropelado quando aconteceu o acidente, que foi 7h30, 7h40 da manhã mais ou menos. E eu estava lá já na Avenida Chile. Foi lá na Avenida Chile que eu fui atropelado. E passou muita coisa. Mas depois eu fiquei olhando assim, eu fiquei olhando pro carro. Falei, não, eu tenho que botar o bloco na rua. Meu primeiro ano eu vou conseguir. E eu consegui. E aí veio socorro rápido? Como é que foi? Porque geralmente as vias estão todas bloqueadas. Eu já estava mais de 2 horas no chão. E depois a ambulância, quando veio, passou direto, não me socorreu. Aí passou mais um tempo, aí minha esposa falou, Marcela, aguenta aí que eu já estou chegando. Aí ela foi, chegou lá junto com minha sobrinha. Aí os diretores vieram, terminaram lá o carro lá. Entendeu? E você foi pro hospital com a sua esposa? Fui pro hospital e tomei umas 3 injeções lá. Pra segurar a dor. Para me segurar a dor, para poder conseguir desfilar. E ainda desfilou? Desfilei. Nossa! Desfilei, cheguei em E depois casa, do desfile? Desfilou de novo. Desfilou de novo. Exatamente. Como desfilou isso? de novo. É porque eu sou diretor de bateria do Salgueiro. Também, um dos diretores, né? Então, isso foi no sábado, de sábado para domingo. Aí chegou na segunda-feira. Marcelo, homem de ferro. Tive que tomar mais uma injeção para poder desfilar no Salgueiro. Isso aí. Gente, Ele isso desfilou, ajudou no outro bloco. No mesmo dia. é muito amor ao samba, ao carnaval, né? Mas tem que muita ter. dedicação. Então, quer dizer, foi uma tristeza que se transformou, acho que mais em alegria, né? Se transformou numa história que agora você está contando aqui, né? Muito, eles ficaram preocupados, a parte da diretoria, minha esposa, minha filha, quer dizer, meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, eles ficaram muito preocupados, meus irmãos. Não, você não vai desfilar. Eu falei, não, é meu primeiro ano como presidente, então eu vou colocar. Nem que for de cadeira de roda, eu vou desfilar. Questão de honra. Determinação, né? Assim, só um adendo a isso. A parte curiosa e engraçada é que ele estava acidentado lá deitado e as pessoas ligando para ele e ele atendendo as pessoas deitado, como se estivesse na praia no meio da Avenida Chile. Exatamente. Essa é a parte curiosa e engraçada. Tô aqui imaginando você lá todo dolorido e atendendo. Muita dor, deu um desvio na minha coluna. É compromisso. E aí, como é que ficou? Meu ombro, eu tomei 2 porradas no ombro, na perna, ralei meu joelho, a unha do meu pé saiu. Nossa! Foi só dela. Mas pelo menos ganhou o segundo lugar no prêmio, isso aí. na estreia do bloco. E Assim, pra gente ganhar o primeiro lugar, agora ele tem que cair da escada. Tem que entrar de cadeira de Fazer roda. alguma coisa mais metrô, complicada. Tem que ser algo maior agora. VLT, pode ver, o VLT. não, vai ser atropelado pelo helicóptero. VLT você ganha. Pelo amor Não, de não Deus, vai ser Marcelo, necessário arruma isso, ideia, não. Pelo amor de Deus. A gente consegue viabilizar aí o título ano que vem de outras formas, sem acidente. Ano que vem, Vai andar cheio de cone. E Tata, o que você pensou na hora, quando ele falou, sofreu um acidente? Eu confesso, eu estava dormindo porque eu tinha acabado de chegar do barracão. Então eu cheguei, tomei um banho, falei, vou descansar, porque logo depois, na parte da tarde, eu ia para a quadra terminar de distribuir as fantasias. E aí a esposa dele, a Angélica, parceirona nossa, assim, muito minha também, falou, não vou ligar pra Tatá agora, pra poder descer, pra ajudar no carro, que ela acabou de chegar em casa. Mas assim, foi um baita susto. Quando eu vi a mensagem, todo mundo já tinha levado susto, já estava todo mundo já
tranquilo, porque já estava tudo resolvido, ele estava bem, mas nós falamos para ele, não apronta mais uma dessa, pelo amor de Deus. Mas assim, foi um susto para todo mundo, né? Não só a família dele, porque a família dele também, como foi dito anteriormente, a família dele também é Raízes da Tijuca. E aí a gente também acaba se tornando todo mundo família, porque a integração, a gente convivendo ali eu com aquele brinco objetivo. porque eu moro em Quintino, mas parece que eu moro mais na comunidade do Salgueiro, dentro da quadra do Raízes, do que em Quintino, entendeu? Então, assim, foi um baita susto, mas graças a Deus deu tudo certo. Nossa, você vem lá de Quintino pro bloco. Olha o poder do bloco, né? Na Pra Tijuca, né? Você é da comunidade, Marcelo? Eu sou da comunidade. André? Sou do Engenho Novo. Engenho Novo, olha só. E como é que foi? Como é que vocês se conheceram assim? Que ele Samba. no meio do samba. Samba do Salgueiro? Isso. É o poder da integração, Samba. que eu mencionei mais cedo aí. É isso aí. Na verdade, eu conheci Marcelo, sempre fui salgueirense, mas não frequentava a quadra de Salgueiro assiduamente, por conta de trabalho. Como eu disse anteriormente, trabalho com roda de samba também, produzo uma roda de samba. Então, às vezes, não tem como eu, aos fins de semana, estar presente na quadra, mas sempre fui salgueirense. Então, um amigo nosso em comum nos apresentou. E aí falou, olha, é diretora, ela vai ser diretora e tal. E ela, olha, é da parte cultural, vai. Aí, acabou. Criou liga ali. E aí... Teve afinidade. Aí eu peguei essa metade do ano passado, que foi quando nós entramos pro bloco no Enrolar a Bandeira. E aí ficamos. Aí quando teve de fato as eleições e tudo, nós falamos, não, vou manter a minha diretoria. E não somos só eu e o André. Nós temos Josias, Flávia, a própria Angélica, né, Jaque. Tem uma galera aí também. São quantos na diretoria? Somos 15. Nossa, bem grande, né? Muita gente. E aí... Fora os apoios. Fora os apoios, isso aí. Que tem mais de 22 apoios. Luiz, nosso vice-presidente Valtinho também. Então, assim, quando foi, vamos concorrer? Vamos concorrer. Então tá, então vai todo mundo junto. Bora no pacotinho. Ah, bacana. E você, André, como é que você se juntou a essa turma aí de ouro? Então, eu cheguei ao Raízes por intermédio desses meus parceiros compositores, né? E no meu primeiro ano que eu me juntei com eles lá no Raízes da Tijuca, a gente conseguiu o êxito de ser o samba escolhido. E desde o samba escolhido, esse pessoal aqui quis que eu me integrasse a eles. Acho que a palavra-chave Aí essa. surgiu um convite, né? Integração, exatamente. Como é que foi esse convite? Esse cara aqui começou, me pediu o zap, aí começou, André. Aí eu falei assim, pera aí que eu vou ver. Eu tô vendo até hoje. Até hoje eu continuo vendo. E não larguei mais. Então é uma missão que me foi passada, né? Não precisou de um convite formal, nada disso. Na verdade, eu acho que a maneira da gente se relacionar é que induziu a coisa a acontecer e a gente está hoje celebrando essa parceria e essa integração. Foi muito natural, né, André? Foi Muito natural. boa noite, vereador Vitor Hugo. Acaba de chegar aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tomei a liberdade de ficar um pouquinho à frente do seu programa. É nosso. Bom, aqui a gente tem a Tatá Leal, diretora social cultural, Marcelo de Pádua, presidente, e André Damasio, diretor sociocultural aqui. E estão falando sobre o bloco cultural Raízes da Tijuca. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpem a demora, mas a Câmara hoje se alongou um pouco. A gente está na votação ali da mais-valia, um projeto do governo para legalizar os famosos puxadinhos, né? E aí a gente hoje ficou um pouco enrolado. Começamos mais cedo a sessão para terminar no horário, mas mesmo assim avançou um pouquinho e aí fugiu um pouco do controle. Mas sejam bem-vindos. Obrigado pela presença
E o bloco Raízes da Tijuca, o nome já diz, da Tijuca, né? Tijuca. Aonde ali, né? Na Morro Tijuca? do Salgueiro, comunidade de Salgueiro. Ah, do Salgueiro. Eu tive lá no Salgueiro. Eu tive onde era a quadra da antiga quadra, né? Lá em cima. Eu tive lá. Na verdade, a nossa quadra foi aonde nasceu a Acadêmico de Salgueiro. Foi a primeira quadra. É a primeira quadra, é a nossa, É a nossa. Legal. a do Raízes. Eu tive lá, né, em 2020, eu acho. Estive lá na época da campanha. E aí depois apareceu um monte de gente se falando do dono do morro, ali, de vereador e tudo. Eu falei, vou entrar nessa guerra não. Vou deixar para lá, mas a ideia nossa era fazer um trabalho legal lá. Mas a gente teve que dar uma recuada, porque existe muito essa questão de aqui é meu, ali é meu, e então a gente não trabalha dessa forma, então para não ter briga, a gente vai onde o povo solicita, né? Aí o pessoal vai ali com eles, daqui a pouco vê que não saiu nada e entra em contato com a gente tenta avançar. E quem acaba perdendo somos a gente mesmo, né? A comunidade. A comunidade que acaba perdendo. E muitas vezes a comunidade perde sem saber, e muitas vezes a comunidade perde já imaginando que vai perder. Quando o cara chega na campanha gastando muito dinheiro, ele bota na cabeça o seguinte: eu paguei pelos votos ali, eu não vou voltar. É isso aí. Então eu gosto de chegar depois da eleição. Acabou a eleição, não tive voto lá, eu acho que agora é o momento de chegar, de ir fazendo as coisas e conquistando o espaço. E na verdade o risco passa a ser todo meu, né? O risco não é da comunidade, passa a ser todo meu. Eu não tive voto lá, vou trabalhando para conquistar esse espaço, esse voto. Mas quando é o contrário é muito perigoso realmente. A pessoa vai confiar, vou confiar, vem fulano, vem candidato e bota dinheiro, Quando no final o cara fala assim, já paguei tudo lá, não vou. Na campanha eu pago de novo. Difícil, acho que vem depois que acaba tudo, né? Porque a gente ficou numa promessa também, a nossa quadra está precisando de muita. O problema é que depois volta na cara de pau, dizendo, olha, tive uns problemas e agora eu tô. Esse que é o grande problema, e a comunidade muitas vezes cai de novo. 99 some. Não uma vez só, né? Só vão uma vez só. Somem. Nós conseguimos a revitalização da nossa quadra parcial. Parcial, tá pintada. Só pintada. Eu tenho até vergonha de voltar no lugar se eu abandonar. Eu fiz um documento pedindo uma revitalização um pouco mais branda ali para poder, né, parte elétrica, né, ver o que poderia ser feito, e aí só pintar. Caramba. Tá pintada. Tá linda, tá pintada. Mas tá bonita. Tá bonita. E o espaço é muito bom lá, né? É imenso. Muito é bom. É uma quadra de futebol de salão. Sim. Tem arquibancada, entendeu? Tem um bar na parte de cima. É uma quadra bem ampla. É uma pena, né? Não ter o apoio. As pessoas chegam lá e vê a quadra pintada. Poxa, a quadra do Raízes está legal, não sei o que, mas vai procurar saber. Vai ali embaixo procurar saber o que está acontecendo. Não tem luz nos banheiros, a gente não tem água no banheiro, não tem caixa d'água na quadra, o quadro de luz está todo deteriorado. É muito difícil. Eu procuro ajudar muito essa questão da cultura e do carnaval, mas é muita gente precisando, é muito espaço precisando, e a gente às vezes não dá conta, né? Esse ano a gente ajudou 22 ou 23 blocos, não lembro exato se foi 22 ou 23 blocos, porque a gente ampliou para o centro. Eu não ajudava bloco nenhum no centro, e esse ano eu ajudei um monte de bloco no centro. Mas é muito complicado, porque os blocos são carentes, as escolas de samba, algumas são carentes, e aí a gente fica naquela de tentar ajudar, mas isso tem que ser uma coisa do governo, tem que ter um subsídio, tem que ter alguma coisa do governo, um apoio, né, pela cultura, mas, enfim, infelizmente, aí que tá, né, se tiver um representante, muitas vezes as coisas acontecem, o cara tá ali cobrando, pedindo, um dia sai, um dia resolve. É isso aí. E aí, quando tá largado, não adianta. E eles estão com alguns projetos bem interessantes, Vitor, lá para a área, para a comunidade, para criança, idosos. Fala um pouquinho para o
falar. Para ele, para pessoas com necessidades especiais. Isso aí. Legal. Eu escrevi um projeto bem para poder a gente recuperar, né, a visão do Raízes, tanto a parte cultural, né, trazendo o samba, mas também construindo situações, né, oficinas com que pegássemos os nossos jovens, os nossos idosos, nossas pessoas também com deficiência, como eu falei, né, para eles aqui. Eu sou uma pessoa com deficiência, sou amputada, então eu penso muito nessa questão do social, da inclusão. Então, assim, a gente tá no projeto oficina de percussão, nós fazermos um ateliê e aí ali mesmo ser, né, feitas, né, as nossas fantasias. Mas esse projeto já funciona ou não? Ainda não. Ele Ainda só não. tem o Nós mapeamento dele. Porque nós vamos mudar o estatuto. Nosso estatuto é de 96. Né? Então, assim, eu tenho que, para poder eu aplicar Até vai buscar recurso. Até público, mesmo, né? isso, para uma lei de incentivo, eu preciso mudar o estatuto para, na verdade, incluir, né? Que eu possa fazer oficinas, e aí oficina de dança, né? Então, assim, nós temos uma quadra muito grande. E aí a gente basicamente só ocupa quando a gente faz algum evento, mesmo assim, mínimo, ou em época de carnaval. Então, assim, a gente quer que o Raízes tenha atividade o ano inteiro, sabe? Assim, sendo ele social quanto cultural. Então, espaço assim, tem, né? Pra fazer. Espaço tem. E pessoas também para poder participar tem. Né? A gente tem a quantidade de idosos, nós estávamos conversando aqui anteriormente, familiares dos fundadores, né? Família do Marcelo, mãe do Marcelo, que é idosa, mas é muito ativa ali no bloco. Então, assim, tem muita coisa pra gente. E vocês são de lá? São lá do... Eu moro em Quintino. Eu sou da comunidade. Os Marcelo é da comunidade. Sou do Engenho Novo. Um agregado. Somos. Vitor, eu achei bem interessante uma coisa que a Tatá falou em relação aos idosos, né? Que ela falou que, assim, às vezes não tem aquele idoso que tem a energia que muitos idosos sambistas têm, né? Mas aí poderia estar participando do carnaval de uma outra forma, de repente na confecção de fantasias, né? Na produção Na de... preparação do carnaval em si. Colaborando dessa forma. Achei muito legal, assim, esse olhar que eles têm para a inclusão, né? Não, é sempre bom a gente pensar na inclusão, né? É sempre bom pensar e as pessoas se sentirem úteis, né? Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo. Consegue, vai que consegue. Só tem que procurar só a atividade certa. Exatamente. É só buscar a atividade certa. A gente teve uma polêmica esses dias aí, eu já falei no programa passado sobre aquele negócio da lei das bonecas, vocês viram? Sim, o bebê é bom. E aí o pessoal fala da lei das bonecas, é a mesma coisa. Na verdade, eu quando botei a lei as cegonhas reborn, são as mulheres que criam essas bonecas. Sim. E aí você vê que é a mesma coisa. Ali, por que eu botei o dia delas? Porque elas fazem um trabalho de terapia com outras mulheres. Pessoas que estão em depressão, com ansiedade. E hoje elas têm essas portas abertas para quem tem esse problema para poder ir lá. Então é só a pessoa buscar a atividade correta e tu vê que as pessoas estão ficando curadas da depressão, da ansiedade, algumas até de Alzheimer. Curadas não, mas melhoram a questão da situação do Alzheimer. E então a gente tem que buscar isso. Então é tipo essa lei da boneca, né? O pessoal fala, a lei da boneca, a Câmara voltou na lei da boneca. Não teve trabalho nenhum em fazer aquilo. Foi uma assinatura, bota aí o dia para elas aí, que elas estão ajudando um monte de gente. Só que o povo gosta de criticar, né? É porque as pessoas não veem, não tem aquela questão da visão do problema raiz. O porquê. Não querem criticar porque tem a mulher andando na rua com um bebezinho. Cara, tem a ver com a vida dos outros. A origem disso, né? O porquê que chegou
nessa ideia, Mas né? eu nessa... acho que essa questão da boneca entrou numa polêmica por conta Na da semana, venda. né? Não, da venda das bonecas. Porque as pessoas associam muito que o social não vai ter um retorno financeiro. E no caso de algumas mulheres. Algumas mulheres das cegões ainda doam bonecas para crianças carentes, Sim. crianças com tratamento de câncer. Então, o trabalho era bem legal. Então, eu falei, é bem legal, bem bacana. Não me arrependo de ter feito, não. Mas vê que o povo gosta de criticar, né? Gosta de chegar ali e criticar. Não Brasil ajuda. todo. Isso não passou no Fantástico domingo. Assim, não ajudam, né? Não ajudam, mas É que eu tô tirando, ele tá criticam. apitando. Quando tira, ele apita. Então, por isso que eu tô... Não Eu botei ele ajudam, preso mas, aqui, pelo menos ele não apita. mas criticam, né? Não Não procuram ver, não vão né, buscar conhecer. E a buscar uma solução, né? gente fica triste, porque tanta coisa para criticar, vai criticar quem anda com a boneca. Cara, critica quem anda com fuzil na rua. Pô. Alguém tem essa coragem, vai lá criticar isso. Agora a mulher tá com a boneca, tá fazendo mal a alguém, cara. Não tá fazendo mal a ninguém, cara. Eu até essa semana eu tava conversando com amigas que eu sou mãe, né? E com amigas também que são mães, amigos que são pais, e a gente tava falando assim, gente, tem muita gente que infelizmente tem filho e não gostaria de ter tido. E aí, eu acho muito bacana, porque assim, eu tenho amigas que falam, eu nunca quis ser mãe, não tenho vontade de ser mãe. Então eu falo assim, muitas mulheres pegaram também essa causa das bonecas, não podem ser mãe, tem um problema de saúde, né, que não podem gerar um filho, e aquilo ali meio que conforto, sabe? Tem aquela rotina de mãe, e até eu fiz uma fala brincadeira, eu falei assim, é melhor ser mãe de bebê rebote do que ter filho e depois fazer uma maldade, né, ou maltratar, enfim. Então eu falei assim, e a pessoa não sabe o que aquela pessoa já passou passando, na vida, né? exatamente. Ou tá passando, e a pessoa gosta de criticar. Eu acho que quem critica não consegue visualizar o alcance. Exatamente. Tá? Até onde vai isso, né? Essa atitude. Então acho que quem critica deveria se colocar no lugar da pessoa e também isso aí. visualizar qual é o alcance que isso está tendo. E tinha muita gente em rede social criticando, e aí quando a gente entrava com a justificativa da lei, não, a lei não é para o bebê, não é para a boneca, a lei não é para a pessoa que está carregando. A lei é uma homenagem, como tem o dia do pipeiro, o dia do pipoqueiro, o dia da manicure, o dia de tudo. Tem dia de tudo agora. Dia de tudo. Aí é um dia só dessas mulheres que estão construindo isso. Isso não é nada além disso. Não é feriado, não é nada, não está interferindo na vida de ninguém. Exato. Só que as pessoas, quando a gente explicou isso, as pessoas falam assim, tá, sei, tá. Como quem diz, não quero saber, eu quero criticar. Isso aí não é importante. Não é importante. Exatamente. Eu quero saber, eu quero entrar na modinha da crítica. Isso. Todo mundo que criticou está viralizando, vamos criticar. Exatamente. Agora a onda é ganhar like. E aí tem gente viralizando aí com esse negócio pra caramba. Tem gente que... Tinha um cara que veio falou até meu nome lá, com 21 milhões de seguidores. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O cara só de comentários tinha 40 mil comentários. Coisa de louco, cara. Tem um stand-up falaram. Coisa de doido, cara. Eu falei, cara, esses caras são muito... Aí ontem chegou pra mim um cara me criticando com 6 mil seguidores. Eu falei, cara, isso aí vocês que estão me mandando isso aí é da tua família, né? Quer que viralize, né? 6 mil tu ainda vai dar... Por isso que o cara não viralizou, falando uma besteira dessa. Não vai viralizar nunca, pô. Mas é isso, gente, muito bom. E a Isis acabou de me lembrar aqui, na verdade hoje, eu inclusive na parte da manhã, antes de chegar na Câmara, eu botei algumas caixinhas de bombom dentro do meu carro e estava todo o gari que eu encontrei pela rua, fui homenageando, agradecendo. Primeiro que hoje é o dia da Conlurb, 50 anos de Conlurb. Isso aí. E amanhã é o dia do gari. E aí a gente às vezes reclama, mas minha rua é cheia de lixo, pode ter certeza que não é culpa do gari. Aí a gente comentou isso O agora há gari, pouco. eles trabalham muito, eles se dedicam muito, e se não fosse o gari, nossa cidade estaria um lixo. Isso você pode ter certeza. A gente acaba o carnaval, tu vê aquela montanha de lixo, eles limpam rápido. Ano novo. Acabou qualquer o festa. show uma da Lady alegria, né? Gaga e tá Exatamente. limpo. Então eles são muito bons no que fazem. Tá faltando o cobertor tá curto, né? Tá faltando gente. Mas só que eu quero aqui deixar minha homenagem e agradecer aqui em público todos os garis pelo trabalho de sempre, pela atenção que dá, pelo carinho que cuida da nossa cidade. Então deixar
homenagem aqui, que é uma profissão às vezes invisível, que a gente passa, muitas vezes não percebe, ou vê e não é capaz de cumprimentar. A pessoa está ali, ela fica até assustada quando a gente para e cumprimenta, porque ele está acostumado a todo mundo passar por ele ali varrendo, com a cabeça baixinha ali, e ninguém falar. E a gente tem que ter mais empatia aí e dar pelo menos um bom dia para essas pessoas que fazem diferença na nossa cidade. Então, Isis, obrigado por ter lembrado. Eu até botei um vídeo hoje, eu acho que já subiu um vídeo sobre isso, em homenagem ao Dia dos Garis. Se não subiu, vai subir. A gente, hoje, antes de ir para a Câmara, rapidinho, eu estava a caminho da Câmara, passei ali, descia, passava, via outro gari, descia, que eu acho que pelo menos um dia aí para a gente homenagear, e não é pelo presente, não é pelo bombom, mas é uma maneira de reconhecer. E carinho, é isso, né? Eu cheguei atrasado, não sei onde está o programa, em que pé está. Já estamos no terceiro bloco. Só cheguei falando pra caramba e estou perdido. Já foi o Fala Que Eu Te Escuto, não? Ainda não. Tem um problema técnico. Ah, tá com problema técnico? Então, Fala Que Eu Te Escuto, a gente vai anotar aí as reclamações e depois vou pedir alguém da assessoria para entrar em contato e a gente poder fazer ofício e acompanhar para tentar resolver, solucionar os problemas. Bom, já que está com um probleminha técnico, eu gostaria de lembrar que dia 18, né, é também um dia muito importante, né, um dia de combate, um dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós estamos no Maio Laranja, então é uma data que a gente chama a população para refletir sobre isso, a estar atento sobre qualquer sinais, né, com as nossas crianças, adolescentes, porque é um dever de todos, né, previsto no artigo 4º, né, do ECA, né, é um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público zelar pelos direitos das nossas crianças. Você né? sabia que eu tenho a lei Riborel de proteção das crianças? Poderia falar um pouquinho? A lei Riborel, na verdade, ela é uma lei que a gente não pode legislar sobre essa parte mais criminal, né? Mas a gente criou a lei Riborel no Rio de Janeiro para poder capacitar profissionais, principalmente da educação, a identificar sinais de abuso, de violência doméstica. Então, quando a criança chega, às vezes, mais quietinha ali no cantinho, e aí a gente está tendo para esse treinamento dos profissionais, principalmente da educação, na creche, principalmente os que são mais vulneráveis, né? São os menorzinhos. Lidam diretamente com as crianças. Que são pessoas, às vezes o pequenininho não sabe nem o que é certo e o que é errado, ele não sabe nem dizer se aquilo que aconteceu com ele é ruim ou não. Então a gente tem essa lei para poder tentar proteger essas crianças. Vitor, ano passado, ou há 2 anos atrás, se não me engano, eu fiz um curso no Degase, né? Eu sou pedagoga, e lá tinha um adolescente que, no caso era adolescente, ele estava cumprindo, né, medida socioeducativa de internação, né? A gente não fala prisão por se tratar de adolescente, porque ele tinha abusado da irmã de 9 anos. Ele já tinha cumprido uma medida anterior, né, quando ela tinha 4 anos, que ele tinha também abusado dela. E a segunda que originou essa medida, né, que foi determinada essa medida, foi justamente uma professora que identificou. A menina não tinha coragem de falar com a família talvez encobertava. E aí essa menina, ela teve coragem de falar com a professora e a professora acionou, né? E a nossa lei é justamente isso, né? Para a professora, e eles ali na lei diz a quem vai acionar, para quem, aonde recorrer, o que tem que fazer naquele momento e poder treinar para saber identificar. Então a gente envolve na lei conselho tutelar, envolve uma série de órgãos que a gente vai poder estar pedindo esse suporte, né? O conselho tutelar diz que sempre, para quem não sabe, né? Vocês lá, atuando lá na escola de samba, no bloco, né? Escola, já promovi vocês, né?
nessa interação, percussão, sempre estabelece um vínculo, né, com a comunidade, com as crianças, né, também essa lei também pode estar, né, tá orientando vocês, os educadores culturais que estiverem atuando lá com as crianças. O bloco está na liga, não? Tá na federação. 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 Na O federação. bloco é federado. Ah, legal, mas desfila Na Avenida Chile. na Avenida Chile. Ah, bacana. Vocês recebem subsídio da prefeitura, alguma coisa? Tem. Tem, né? Tem. É, porque tem o... Tem qual é o nome da liga? Tem uma liga também que... Esqueci o nome da liga. De blocos também que desfila ali. Vocês não é junto com cacique de ramo, nada disso? Não, o nosso bloco é carnavalesco. Ah, tá. É bloco de enredo. O deles é bloco de embalo. É. Isso. Tá, porque o deles estava travado o subsídio, não sei o que, eu tive lá e consegui, há 3 anos atrás, ajudei a liberar e até hoje eles estão... O deles é bloco de embalo. Muito bom. Desculpa, eu não entendo muito a diferença em bloco de enredo, bloco de embalo. Bloco de Acho que embalo é bloco de rua. Só que desfila, eles têm uma liga que desfilam juntos. É. É bloco de rua que vai desfilar junto. E o bloco de enredo é que tem um enredo, igual a escola de samba. Ele não vai ser julgado. que é o dia que vocês desfilaram, né? Junto com... O nosso é julgado. O bloco de embalo ele não tem, É. não tem jurado, não tem. Ele só desfila numa sequência num local e tem uma liga para organizar. Isso aí. Aí a animação, Se a de o vocês já é presidente um... não for atropelado de novo, porque ele foi atropelado no dia. Caramba, cara. Pelo ônibus ainda por cima. Vitor, o amor pelo samba e o compromisso com a comunidade fez esse homem de ferro sobreviver a um atropelamento de ônibus, tomar algumas injeções e desfilar no bloco, no Salgueiro e ainda ajudar em outro bloco. Acabou o carnaval, se internou, né? Porque aí realmente eu estava morto. Eu gosto muito do Salgueiro. Eu sou salgueirense, sou suspeita. Eu sou imperatriz. Eu sou imperatriz leopoldinense, sou criado ali na Leopoldina. Tem mais de 20 anos de desfile de escola, durante uns 10 anos na direção da Imperatriz, 4 anos como presidente dos compositores. Aí, André. Ele é compositor. André foi compositor do samba que Um dos compositores ganhou. do samba. Legal. Eu tenho alguns sambas, né? Fiz com Nilton Tristeza, com Elimar Santos, Altair Veloso, tem alguns que a gente vai tocando aí, tentando emplacar, mas é bom, né? Essa é uma cachaça boa. É muito bom. A gente vai disputar Vicia disputas. bastante. Eu depois de ganhar a eleição, aí eu parei de disputar no grupo especial para não ter assim, porque se você ganha, faz assim, ganhou porque é vereador. Aí, para não ter um desgaste, e a escola também fica com medo de me dar o samba. Então eu vou estar livre, não vou ganhar nunca por causa disso, então eu não vou disputar. E aí eu saí da disputa, mas não saí do desfile. Eu desfilo, faço questão de desfilar na ala dos compositores, apesar da escola, vou dar uma camisa de direção, não sei o quê, mas eu desfilo com os meus ali, com a minha turma de muitos anos. E saí ali na Imperatriz. Os 3 últimos samba da Ponte eu participei, tem meu nome lá nos 3 últimos que ganhou. Na verdade, o primeiro a gente ganhou, os outros 2 foi encomendado e a gente tem até esse ano também. Então eu gosto um pouquinho desse negócio. Faço alguns blocos também. Na ilha fiz no passado do Batuque de Batom. A gente Foi como você falou, né? É uma cachaça boa que Cachaça a gente boa. gosta. Foi perguntado pra gente o que quando nós assumimos o bloco ano passado, na metade, para não enrolar a bandeira, o que nós sentimos. Eu falei, primeiro nós gritamos, choramos, rimos, chamamos o presidente de maluco, depois quando ele integrou a equipe, todo mundo ficou maluco, mas aí na semana do carnaval, que nós vimos que a coisa, calma aí, andou, fluiu. Ficamos em 4º lugar, mas no ano passado nós ganhamos 4 prêmios aí, esse ano nós fomos vice-campeões. Então a gente... Muito bom, parabéns. É uma cachaça boa. É uma cachaça boa. E a gente vê, às vezes, a falta de incentivo, né? Sim. No caso de vocês, ainda tem ali alguma coisa, que também é muito pouco, eu sei que é muito pouco, a subvenção de bloco é muito pouco, mas tem esses blocos de rua, não tem nada.
E aí eu fico igual um doido, porque eu tenho carro de som, eu fico igual um doido, empresto um carro para um, empresto um carro para outro. 3, 4 blocos por dia, a gente fica, caramba, e agora? Bota um lá no centro, outro bota para Zona Norte, e fica muito doideira. Na ilha a gente ajudou acho que 6 blocos, ajudei em Olaria 2, ajudei em Piedade, ali naquele carnaval do Tramela, que tem ali perto de você, lá da tua casa, lá, carnaval do Tramela, eu botei um carro de som bacana lá para eles. Fica lotado. Ali. E o carnaval estava morto, não ia ter, eles não iam conseguir fazer o carnaval esse ano. Aí quando eu botei o carnaval lá, o pessoal ficou doido, o pessoal teve gente chorando e tudo. E carnaval de rua também eu fiz alguns, fiz em Olaria também. E é isso, acho que aos pouquinhos a gente vai ajudando, né? A gente vai ajudando. Acho que assim, a gente sempre tem os desafios, né? A gente tem o desafio do local onde a gente desfila, né? Que é a Avenida Chile. Esse ano foi muito caótico, muito assalto, muito arrastão, tudo muito... Eu vi. É muito escuro. Muito escuro, vazio. Arrastão, né? Eu vi. Não, e espanta os foliões, né? Sim, Espanta sim. os integrantes. O cara fala, eu não vou mais não. O cara que passou por isso esse ano fala assim, eu não vou lá mais não. Eu trabalhei 7 anos pela Rio Tour, né? Meu tio foi um grande coordenador de carnaval da Rio Tour, já faleceu, Marcos Magalhães. E aí eu ia trabalhar com ele nos carnavais de rua ali da Rio Branco. Então, assim, quando eu fui a primeira vez na Avenida da Chile, eu tomei um choque, que eu falei, opa, pera. Rio Branco não era assim. Não era. E assim, eu falei, gente, que isso? O que aconteceu com o nosso carnaval de rua, sabe? Assim, então, esse ano foi bem caótico, foi tenso, muito perigoso. E aí, de fato, acaba afastando os foliões, não querem ficar. E o público, turista, né, que vai assistir também se afasta. Público, exatamente. Então, assim, a gente tem alguns desafios. Não tinha quase ninguém esse ano. A gente tem... Botaram 2 arquibancadas lá, se tinha 10 pessoas, cada arquibancada era muito. Era. E aí Mas é isso, triste. o que espanta não é que o povo não gosta do bloco, não. É isso aí. É E a gente fica triste, né? Porque a gente é o medo. Porque a gente faz um trabalho tão bonito, né? É um trabalho que é o ano inteiro. Na verdade, o centro da cidade está muito problemático. Tá. A gente anda na rua com medo. Anda na rua com medo de ser assaltado, com medo de perder um cordão. E se não tiver o cordão de apanhar até, é muito facada, problema. né? A gente tem, isso é um problema que tem que ser resolvido. A gente viu de São Paulo lá, a Cracolândia desapareceu, você chegou a ver isso? Eu vi ontem. Desapareceu. Desapareceu. A gente imagina, né? Porque não é prefeitura, né? Não é o governo do estado. Isso é a força paralela que falou, eu não quero mais. O poder paralelo fala, eu não quero mais, só obedece assim. E aí você vai. Ele pode ter certeza que foi alguma coisa desse tipo. Se a prefeitura não foi, se o governo do estado não foi... O prefeito, eu vi até que o prefeito ficou bem surpreso. Surpreso, Muito surpreso. Estava incomodando alguém ali que mandou sair. Exatamente. Mostra que a força do Estado está enfraquecida, né? Infelizmente. Com certeza. E o do nosso também, né? Porque eu ando muito na madrugada por conta da minha produção de roda de samba. Então, assim, é bem caótico no sentido de eu vou cedo, mas na volta eu fico com receio, né? Então, assim, tá bem abandonado. A gente, é que vocês não viram hoje aqui esse quadro que a gente tem Fala que eu discuto, que a gente abre para o pessoal reclamar, dar sugestões, críticas, e a reclamação é geral, principalmente essa questão de segurança, questão de pessoas em situação de rua, que gera problema de segurança também, porque a maioria tem dependência química, e aí você anda na rua, eles querem sustentar o vício, vai roubar, vai furtar, e a gente fica no meio disso. E aí agora tem várias concentrações aqui no Rio também, você anda em alguns lugares que aquela praça ali da Cruz Vermelha, que é terrível. Carioca. Mas eu tenho até uma boa notícia para te dar, Vitor Hugo. Ontem teve uma ação na Praça da Cruz Vermelha, algo pequeno, né? Mas já é um avanço para onde estava abandonada, né? Teve uma lavagem lá da subprefeitura, né? Com a Conlurb, e
Tivemos a ajuda também da PM no local. A gente só sentiu falta, os moradores comentaram que sentiram falta da presença da CEOP e da assistência social ali, né? A gente fez, eu tive com o presidente da Conlurb na segunda-feira, eu acho, eu não lembro. Estive lá com a Raiz, presidente da Conlurb, acho que foi semana passada, final da semana passada. E a gente solicitou uma limpeza e ele pediu a CEOP. E aí a CEOP estava com dificuldade porque justamente não tem hoje, que são muitos, aonde colocar. Então por isso que foi feito dessa forma, não foi ainda 100%, mas já foi um sinal de que está querendo fazer. Então para a gente já foi um ganho. A gente tem pedido muito aqui pela região do centro, que a centro tem uma dificuldade, porque não tem assim um vereador que fale assim, eu vou abraçar isso aqui, né? A porta de entrada, né? E eu mesmo passo aqui para ir para a Câmara, volto e passagem só, a gente, quando está de passagem, a gente não sabe quais são os problemas. Eu comecei a entender os problemas, principalmente do centro aqui, vindo para cá, e me chamaram para cá justamente por isso. O centro precisa de ajuda, né? Fica aqui. E hoje a gente tem cada programa desse que a gente está fazendo, está batendo ao vivo aí, sei lá, 2.000 pessoas, e depois no gravado bate mais de 100.000 pessoas. E hoje a grande maioria dessas pessoas são daqui do centro. Tem gente de São João, tem gente de Belfort Roxo, tem gente de Portugal que escuta o nosso programa, mas a grande maioria, vou te dizer que 90% é do centro da cidade. Vitor, peço licença para te fazer uma correção. Você fala que não é do centro, mas você trabalha aqui no centro. Sim, sim. Boa parte da nossa vida a gente vive no local de trabalho. Verdade. Então, assim, a população do centro, ela abrange moradores, comerciantes, os trabalhadores, as pessoas que são frequentadoras assíduas aqui da região, entendeu? E, assim, mas quando eu digo não sou do centro, é porque a gente vem trabalhar e a gente sai do trabalho e vai embora. Agora, quem fica aqui que fica com os problemas, né? E aí, por isso que eu sempre falo aqui no programa que a gente precisa ser demandado, né? Traz as demandas que a gente vai buscar, porque a gente, como não mora aqui, a gente só precisa saber das demandas através de quem mora. Então, e aqui está sendo um canal muito bom, apesar de eu ter outros canais, ter minha rede social, ter telefone, enfim, mas aqui é um canal muito bom, está chegando essas demandas, a gente já entendeu boa parte delas, principalmente a questão do lixo, o Riachuelo, problema seríssimo de lixo. Então a gente já entendeu os pontos, alguns problemas